Vou chamar então a Rani Veloso, a repórter chega ao vivo, já em tela comigo. Rani, seja muito bem-vinda, ótima noite a você. Quais são as atualizações, as últimas informações sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro? Bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. A gente segue aqui em frente ao Hospital DF Star, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está internado desde a semana passada. Hoje faz uma semana que ele deu entrada no hospital e os médicos falaram com a gente logo no meio da tarde, atualizando o estado de saúde do presidente. De acordo com Cláudio Birolini, que é o médico que acompanha Jair Bolsonaro desde a última intervenção para desobstrução do intestino, e Brasil Caiado, cardiologista, hoje Bolsonaro não teve nenhuma crise de soluço após o terceiro procedimento cirúrgico feito ontem para o bloqueio do nervo frênico, que é o nervo responsável por controlar o diafragma. Portanto, o objetivo, de acordo com os médicos, para amenizar as crises de soluços persistentes e não acabar, foi alcançado, mas ele segue em observação. E eles falaram que a expectativa de alta para amanhã, dia 1º, está mantida. Possivelmente, Bolsonaro deixa o hospital aqui ainda no período da manhã. Os médicos também falaram que o próprio ex-presidente pediu um antidepressivo. De acordo com o Brasil Caiado, o estado de ânimo do presidente oscila muito, principalmente quando essas crises de soluços atacam. Bolsonaro fica com estado de ânimo ali mais baixo. Eles falaram que não é de agora que o ex-presidente toma antidepressivo, mas ele não tomava de forma persistente. Agora, de acordo com os médicos, ele está se comportando bem, tomando também outras medidas para os outros tratamentos que ele também enfrenta. Hoje pela manhã, por exemplo, ele fez um exame, endoscopia digestiva alta, que foi diagnosticado ali problemas como esofagite e gastrite, que são dois causadores também dessas crises de soluços. Além disso, os médicos diagnosticaram nessa semana o problema de apneia do sono severa e por isso Bolsonaro já está fazendo o tratamento com o uso de uma máscara que se chama CPAP, que é exatamente para controlar a respiração e para que ele não tenha tantas crises durante a noite. E ele deve seguir usando essa máscara na Superintendência da Polícia Federal, onde ele deve retornar a partir de amanhã. Também há medidas preventivas contra a trombose e há uma preocupação dos médicos sobre os cuidados que ele deve tomar lá na carceragem da Polícia Federal, mas que não há todo o aparato necessário, de acordo com os especialistas, nesse local onde o ex-presidente cumpre a pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe. Lembrando que também os parentes de Bolsonaro, que estão aqui, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que segue acompanhando o ex-presidente Jair Bolsonaro, deve passar a virada do ano aqui no hospital com ele. E os filhos, e também a enteada, têm acesso direto ao ex-presidente sem necessitar um pedido de autorização prévia. Mas hoje também o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido de visita do sogro, pai de Michele Bolsonaro, ao ex-presidente. De acordo com Moraes, há um regime aqui excepcional de custódia no ambiente hospitalar que requer obedecer às normas do hospital e também às orientações médicas, e para garantir a segurança e também a disciplina, o pedido foi indeferido. Então a gente segue aqui acompanhando qualquer movimentação. Por enquanto não chegou mais nenhuma visita. Bolsonaro vai passar aqui a virada de 2025 para 2026 e amanhã deve receber alta. Lembrando também, só um último ponto, sobre aquela cirurgia que foi o motivo inicial da autorização do ministro Alexandre de Moraes, da perícia da Polícia Federal, que diagnosticou que Bolsonaro precisava de cirurgia para correção da hérnia inguinal bilateral, que foi feita na quinta-feira passada. Amanhã vai fazer uma semana e os médicos disseram que ele se recupera bem dessa cirurgia e que vai ter que continuar fazendo os curativos ao longo dos próximos dias, com a necessidade de, se for o caso, acompanhamento médico, e aí eles têm acesso direto também à Superintendência Regional da PF aqui em Brasília. Volto com vocês. Excelente, viu, Rani? Obrigado pelas informações. A Rani volta ainda nesta edição de Os Pingos nos Is com a atualização do caso do Banco Master. Então, daqui a pouco a gente volta a conversar. Obrigado, viu, Rani? Deixa eu só passar para
Acácio, porque o Acácio não participou do Pingos no início desta semana e a gente falava muito sobre as discussões que envolvem a possibilidade de concessão ou não de uma prisão domiciliar em razão dessa situação muito delicada de saúde. O que é preciso considerar em relação ao estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, as cirurgias que ele vem sendo submetido e a maneira como a justiça deve tratar desses pedidos reiterados da defesa para que permita que ele cumpra a pena em sua casa. Essa situação de saúde, por si só, já justificaria a concessão desse benefício ou não? Justifica. É importante a gente ressaltar o seguinte: no caso do ex-presidente, há uma tríade. Há três elementos que, no meu entendimento, justificam essa prisão domiciliar. Primeiro, estado de saúde. É inegável e, obviamente, a análise técnica é feita por médicos que já o fizeram, inclusive. Em segundo lugar, a idade do ex-presidente. Ele já tem mais de 70 anos, o que também justificaria uma eventual prisão domiciliar. E, por fim, o fato de ser um ex-presidente. É hipocrisia nós falarmos que um ex-presidente pode ser submetido a um estabelecimento prisional comum, porque geraria um caos nesse estabelecimento. Então, observados esses três elementos, isso justifica que ele esteja em prisão domiciliar. E é importante nós ressaltarmos que a prisão domiciliar foi criada no nosso ordenamento e vigora no nosso ordenamento exatamente para que ela seja aplicada excepcionalmente, só em circunstâncias graves, e a circunstância do ex-presidente é uma circunstância grave. O problema, independentemente de viés ideológico, independentemente de qualquer outra coisa, é uma questão humanitária. Deixou de ser um mero condenado, deixou de ser um mero representante político e passou a ser uma questão humanitária. E a lei foi criada exatamente para isso. Acho, e eu tenho dito isso desde o começo de dezembro, acho que o judiciário aguarda os desdobramentos da cirurgia para, a partir daí, determinar a sua prisão domiciliar. Não faz sentido que ele não seja submetido a uma prisão domiciliar, até porque, caso ele volte para a Superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal, e a situação de saúde descambe para algo mais grave, isso ficará na responsabilidade do judiciário. E duvido que qualquer juiz, qualquer desembargador, qualquer ministro Brasil afora quer ter uma responsabilidade dessa na sua conta. Você, delegado Palumbo, muitas pessoas, ao longo dos últimos dias, compararam situações parecidas, em que a justiça acabou permitindo que condenados cumprissem a pena em prisão domiciliar. Caso do ex-presidente também, Fernando Collor de Mello. É preciso olhar para essa situação e entender que aquela narrativa ou aquela defesa feita por alguns de que Bolsonaro estaria sendo perseguido, isso acaba ganhando corpo quando a gente observa que muitas vezes o judiciário não atende aos pedidos da defesa, ou você acha que fatalmente isso vai acontecer porque trata-se de uma pessoa com uma situação de saúde muito frágil? Caniato, não só o Bolsonaro, mas Daniel Silveira também, passando perrengue. Eu não deveria nem estar preso. Aliás, eu sou um desses que acha que está sendo perseguido, sim. Eu falo isso abertamente. Ele não deveria estar preso, deveria estar cumprindo na casa. Acredita-se, né? Muita gente acredita que, inclusive, a facada foi fake. E agora vão falar que, infelizmente, né, ou felizmente, para essas pessoas que acreditam nisso, de que tudo isso não passa de um jogo de encenação. E essas narrativas vêm desde a época que o presidente, que agora encontra-se preso, tomou a facada. Falava-se que era fake news, que não teve facada nenhuma. Olha, eu fui visitá-lo e eu vi o rasgo na barriga dele. Mas, infelizmente, algumas pessoas colocam isso como uma verdade absoluta, acreditam nisso e ficam com essa narrativa o tempo todo.
não deveria estar preso, Daniel Silveira não deveria estar preso. Eu não acredito mais na imparcialidade de um poder, do poder judiciário, que deveria ser imparcial, mas infelizmente muitas vezes não se mostra imparcial, né? Lamentavelmente, né? Vamos esperar que o pior não aconteça, embora se acontecer, muita gente vai comemorar, o que é um absurdo. Eu não desejo a morte de absolutamente de ninguém, nem da direita, nem da esquerda, de ninguém, de absolutamente ninguém. Não é porque eu não concordo com o viés político de uma pessoa que eu tenho que odiá-la. Não é porque eu não concordo com o viés político de uma pessoa que eu tenho que desejar a morte. Muito pelo contrário. Mas, infelizmente, essa decisão está na mão do poder judiciário. E pode sim acontecer coisas muito pior, como, por exemplo, ele morrer dentro da cadeia, o que seria muito triste a gente ver um ex-presidente da República, embora tenha muita gente que não gosta dele, morrer dentro da cadeia, né? Infelizmente, está nas mãos de um judiciário que muitas das vezes, lamentavelmente, acabam não sendo tão imparcial como deveria ser. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. E também eu me despeço de parte da rede que ficará agora com a sua programação local. Deixa eu passar para o Mota, porque a gente tem trazido diariamente, né, Mota, esses boletins, as atualizações do estado de saúde do ex-presidente. Já passou por 3 ou 4 procedimentos desde a internação. O que é preciso considerar? O que mais a gente pode trazer e tratar quando a gente olha para a situação de saúde de Jair Bolsonaro, as discussões sobre a pena imposta a ele, ao regime, enfim, o que é preciso considerar e trazer nesse momento? Eu não tenho condição nenhuma de comentar a situação de Jair Bolsonaro do ponto de vista jurídico. Eu abdiquei desse direito mais ou menos na época do inquérito da aproximação com a baleia. Eu achei que aí era demais para mim, que nem sou bacharel em direito, conseguir entender o que está acontecendo no Brasil. Agora, eu consigo afirmar com certeza que existe um grande número de pessoas no país que tem absoluta convicção de que Jair Bolsonaro está sendo alvo de uma série de ações políticas e que isso não tem nada a ver com justiça ou com direito ou com outras considerações. Eu, como espectador do que acontece no Brasil, como alguém que é leigo, mas acompanha a realidade da justiça criminal do Brasil do ponto de vista de cidadão, o que eu vejo é sempre o oposto do que está acontecendo com o Jair Bolsonaro. A regra no Brasil é a leniência absoluta no tratamento dos criminosos, de qualquer um que tenha sido condenado. Surgiu uma oportunidade, ou a mínima desculpa, solta, prisão domiciliar, cria um benefício. Nós já vimos casos, e o delegado Palumbo me ajude, mas eu me lembro pelo menos com certeza, de um criminoso que, quando terminou de cumprir a sua pena, processou o Estado e foi indenizado, porque as condições das cadeias não estavam como deveriam ser. Então, essa é a regra no Brasil. Para o criminoso, tudo, né? Deixa eu mudar a minha frase. Para o réu, tudo. Para o condenado, tudo. Para a vítima, nada. Essa sempre foi a regra no Brasil. Essa regra começou a mudar a partir do dia 8 de janeiro. E a gente pode especular o que foi que aconteceu, qual é a natureza do que foi feito por Jair Bolsonaro, que é tão grave assim ainda, e eu vou deixar bem claro aqui, ainda que se assuma que tudo o que foi dito a respeito desse caso seja absolutamente verdade, né? E muita gente questiona a robustez das evidências, a forma com a qual elas foram obtidas, né? Através da famosa pescaria de prova, que durante muito tempo não se podia fazer isso, né? Delegado Paulo, eu me lembro da polícia do Rio de Janeiro prender criminosos em flagrante e não conseguir acessar o celular do criminoso por a proibição judicial. Estou falando de traficante, homicida, sequestrador, né? Então, tudo isso mudou. Agora, eu tenho uma certeza de uma coisa, Karina. Olhando a história do Brasil, nós vamos ver uma reversão de tudo isso que está acontecendo. Essa é a única certeza que eu tenho. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas se a história serve de guia, nós vamos ver tudo o que tem sido feito nos últimos anos
ser desfeito, assim como a gente já viu inúmeras vezes nesse país.